Olá pessoal, de novo nós aqui e agora vamos completar o nosso vídeo sobre o circuito RLC e fasores. Essa é a segunda parte, então por favor assistam a primeira parte antes dessa. Eu sou Raquel Julian, sou professora no Instituto de Física da URGS. Então, um circuito RLC forçado é um circuito que tem um indutor, um capacitor e um resistor ligados a uma fonte de tensão alternada. Nesse caso, a nossa fonte fornece uma tensão como um seno. Eu escolhi um seno, poderia ter sido cosseno, mas nesse caso nós vamos trabalhar com o seno. Ômega aqui é a frequência angular de oscilação do circuito e EM é a tensão máxima da fonte. A gente vai ter uma corrente nesse circuito, só que a gente não sabe bem qual é a fase, porque nós precisamos encontrar o valor da fase conforme a frequência que a gente escolhe e as componentes, o valor das componentes do nosso circuito. Então, a pergunta se resume basicamente a descobrir quanto vale a frequência da fonte, quanto vale a tensão fornecida pela fonte e quanto vale essa frequência, essa diferença de fase φ. Então, num circuito simples como esse, a gente sabe que a tensão da fonte vai ser igual à soma da tensão do capacitor com a tensão do resistor mais a força eletromotriz no indutor. No entanto, não é uma soma tão fácil de ser feita, porque nós temos fases diferentes, nós temos cada um dos componentes do circuito tem uma diferença de fase em relação ao outro. Então nós sabemos, por exemplo, que num tempo determinado qualquer, a gente vai ter a soma da amplitude dessas funções naquele determinado tempo. E isso pode não ser tão trivial de descobrir. Mas para isso existe uma maneira bem mais simples, que é trabalhar com fasores. Ao invés de somar a amplitude dessas funções seno, a gente pode usar a representação fasorial, que nos permite fazer uma soma muito mais simples. Por exemplo, eu sei que a tensão do capacitor é sempre defasada em relação à tensão do resistor e à corrente de 90 graus. Ou seja, eu tenho sempre primeiro a tensão do resistor para depois ter tensão no capacitor. E a mesma coisa, só que para o outro lado, acontece com a tensão do indutor. Eu tenho primeiro a tensão no indutor e só depois de um tempo é que eu tenho a corrente no circuito e a tensão no resistor. Essa diferença de fase entre a tensão dos três componentes é sempre a mesma, é fixa. O que vai mudar no circuito é a amplitude desses fasores aqui. Então, para eu descobrir qual é o valor da tensão da fonte e qual é o valor da fase φ, eu tenho que fazer uma soma de fasores com essas quantidades aqui. Então, é muito simples se a gente considerar que esses fasores são como vetores. A gente pode, por exemplo, somar diretamente o VL e o VC, porque como eles estão apontando um para cima e o outro é para baixo, nesse caso, porque eu escolhi o VL maior do que o VC, eu vou ter uma quantidade positiva. Eu poderia ter o inverso. Se eu tivesse a tensão do capacitor maior do que a tensão do indutor, eu teria um fasor resultante que aponta para baixo, certo? Mas eu vou dar continuidade para o problema que eu escolhi aqui. Então, nesse caso, a tensão do indutor maior do que a do capacitor, o resultante dessa soma vai ser um valor positivo, então vai apontar ainda para cima. E a tensão do resistor aponta para a direita, então a soma disso eu faço Pitágoras. E aí eu vou encontrar o valor da tensão da minha fonte. A amplitude desse fasor é a tensão da fonte. Vejam que aqui eu tenho um ângulo entre a tensão do resistor e a tensão da minha fonte. Esse ângulo aqui a gente chama de φ, certo? Então, para a gente encontrar esse valor, a gente pode resolver o problema, claro. Eu posso colocar esses fasores, eles podem estar escritos em relação às tensões, ou seja, a tensão de pico do indutor, a tensão de pico do capacitor e a tensão de pico do meu resistor. Mas eu também posso escrever essas mesmas informações em relação às reatâncias. Então, veja, eu posso usar a resistência, a reatância indutiva e a reatância capacitiva para construir esse mesmo diagrama aqui. Eu vou ter exatamente a mesma relação angular entre eles, se aqui no lugar das tensões eu colocar o valor das resistências e reatâncias. E aí, no caso, em vez de ter a fonte aqui, eu vou ter a minha impedância, que é um valor que vem da raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. E essa quantidade aqui, exceto a corrente, né, somente o que está dentro da minha raiz quadrada, se chama impedância. E se eu represento dessa forma, veja, fica tudo muito simples, porque eu tenho aqui a corrente vezes a impedância
vai ser igual à tensão da minha fonte. Da mesma forma que eu tenho a tensão do resistor igual a corrente vezes a resistência. Ou então a tensão no indutor é a corrente vezes a reatância indutiva. E assim por diante. Então eu posso representar esse ângulo φ, eu posso encontrá-lo a partir das tensões de pico de cada componente do circuito, ou a partir da resistência e das reatâncias indutiva e capacitiva e a impedância. Então, das duas formas eu encontro a mesma resposta. Esse ângulo de fase aqui, a tangente de φ, a gente chama constante de fase, que é uma informação importante também. Eu posso, por exemplo, encontrar o valor da tensão máxima a partir da minha impedância e da corrente. E a corrente, ela fica relacionada com as resistências e a impedância, e a indutância ou a capacitância através dessa fase, dessa frequência de oscilação ômega, tá certo? Então, eu quero mostrar para vocês aqui só uma informação interessante também, que cada circuito ele tem uma frequência natural de oscilação, que depende do valor da tensão, o valor da indutância e o valor da capacitância. Então, para cada circuito, eu posso fornecer a tensão com uma certa frequência, que não necessariamente é a frequência natural do circuito, vai ser um valor qualquer que eu posso escolher no meu equipamento. Mas a oscilação maior, aquela que tem a maior amplitude, vai extrair, digamos, aquela que eu tenho a maior corrente no circuito, é quando a frequência que eu ponho no circuito, a frequência forçada, é próximo da frequência natural dele, que essa então é a frequência de ressonância, certo? Então nós podemos encontrar esses valores quando nós temos um equipamento, nós queremos, por exemplo, a maior corrente no circuito, a gente tem que colocar a frequência de oscilação como a frequência de ressonância, tá certo? Então eu quero mostrar para vocês aqui, esse eu peguei um exemplo lá do FET, do simulador que a gente pode utilizar para encontrar o valor todas essas informações. O FET é um simulador bem interessante, até posso mostrar aqui. Nós podemos, por exemplo, liberar o tempo aqui e observar que conforme, olha, eu botei aqui a tensão da minha fonte, aqui a tensão do resistor, a tensão nos terminais do indutor e a tensão do capacitor. E aqui está a corrente no circuito. Então, eu vejo que a tensão, para qualquer instante de tempo, se eu der um pause agora, por exemplo, não parei num bom momento aqui. Então, se eu der um pause agora, ó, eu tenho a tensão máxima no meu capacitor, certo? A diferença de potencial máximo no capacitor, e ao mesmo tempo eu tenho a diferença de potencial máxima no indutor, só que com sinal inverso. Uma é oposta à outra. Quando uma é positiva aqui, a outra é negativa. Nesse mesmo instante, eu tenho a tensão no resistor igual a zero. E nesse momento, a tensão da minha fonte não é zero e nem máxima, ela tem um valor qualquer aqui, que está fora, não é o pico e nem o zero, né? A corrente vai alinhada com o resistor, com a tensão no resistor. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, eu selecionei um problema que nós podemos fazer utilizando essa simulação. Olha, nessas circunstâncias que eu escolhi, nós temos aqui a tensão no resistor igual a zero, nesse momento. A tensão no indutor é um valor máximo, igual a 100 volts. E a tensão no capacitor é um valor próximo de menos 20, aqui eu vou colocar em torno de 18, menos 18 volts. Na verdade, o negativo só significa que a orientação das cargas está invertida, né? E nesse caso, a corrente aqui é zero nesse momento, né, que eu escolhi ali. Tá bem? Então, como é que a gente calcula um problema como esse? Como é que a gente trabalha com essas informações? Primeira coisa que a gente tem que descobrir é qual é que é a frequência de oscilação no meu circuito. Os equipamentos de laboratório, e inclusive aqui nesses equipamentos simulados, a frequência é dada em hertz, que são oscilações por segundo, né? Rotações por segundo. Mas a frequência que nós precisamos dentro dos problemas, porque nós estamos trabalhando com cossenos e senos, a gente precisa da frequência angular. Então, é preciso multiplicar a frequência do equipamento por 2π. E aí eu fico com a minha frequência angular. Nesse caso aqui, a frequência angular de 1,57 radianos por segundo, conforme o meu problema me deu. E aí eu posso calcular, a partir dessa frequência angular, eu posso calcular as reatâncias. Então, a reatância capacitiva desse sistema ficou 1 sobre ômega C,
por causa que a capacitância tem um valor determinado lá no problema, eu usei esses valores e mais a frequência angular, eu encontrei que a reatância capacitiva é de 6,4 ohms, a reatância indutiva, que é ômega L, ficou 35,6 ohms para esse problema, e a minha impedância é a raiz quadrada da resistência ao quadrado, mais a reatância capacitiva e indutiva subtraídas aqui, elevado ao quadrado, e isso tudo dentro da raiz. Esse valor aqui da impedância ficou 34,9 ohms, certo? Então, com essas informações, eu consigo extrair, por exemplo, qual é que é a corrente no meu circuito. Veja, então a corrente máxima aqui do circuito ficou, esse é o valor máximo, né? Porque eu estou pegando o valor de pico, da tensão de pico e a impedância que eu calculei agora. Então, a tensão de pico do circuito, eu peguei o valor igual a 100, porque aqui, ó, no meu problema está aproximadamente 100. E a impedância eu acabei de calcular aqui. Então, a minha corrente ficou em 2,86. Se eu olhar aqui no gráfico, ó, o gráfico da corrente, o valor de pico da corrente é um pouco acima de 2,5, está próximo. Claro que aqui tem um probleminha de precisão, que a gente está observando numa figura com pouca precisão, né? Então, mas eu acho que está próximo o suficiente, né, para o nosso problema. A partir dessas informações, eu posso olhar qual é a tensão de pico de cada um dos componentes do circuito. Ó. Então, a tensão de pico do indutor, pelo cálculo que eu fiz, ela é a corrente vezes a reatância indutiva. Aqui deu 101. Se eu olhar aqui no gráfico, ó, a tensão de pico, 100. Então, está muito próximo. A tensão de pico do capacitor é a corrente vezes a reatância capacitiva. Pela reatância capacitiva que eu calculei, vezes a corrente, me deu 18,3. Olhando aqui, ó, eu estou com o valor de pico próximo de 18 mesmo. E a tensão do resistor, que é a corrente vezes a resistência, deu 54,6. Se eu olhar aqui, ó, ele está um pouquinho acima dos 50, ele está bem próximo. Então, essa é uma maneira de a gente calcular. Essa é uma parte do problema, tá? Então, nós já vamos retornar a esse problema depois de ver mais um conceito que é a potência. Então, a potência em circuito de corrente alternada, a gente também pode calcular a partir da expressão que a gente já usava para a potência em corrente contínua. Veja, no caso de resistores ou de componentes que dissipam energia, eu tenho que a potência é a corrente ao quadrado vezes a resistência. Então, a corrente no meu circuito não é mais uma constante, agora a corrente muda no tempo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a minha função seno, que é a corrente máxima vezes o seno de ômega t menos φ, e vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, essa é a maneira de calcular a potência no meu circuito. Então, eu colocando o quadrado na minha corrente máxima e o seno ao quadrado aqui, veja que a potência, a gente está interessado num valor médio dela, não num instante de tempo específico, mas a potência média ao longo de um período de tempo, para a gente fazer uma estimativa de, por exemplo, qual é que é a eficiência de um dispositivo, não num único instante, mas a média temporal. Então, a média no tempo desse valor de potência fica, então, a função seno elevada ao quadrado. E feita uma média no tempo, ela tem o valor de 1/2. Porque se nós pegarmos a função seno, que seria algo que vai tanto no eixo positivo quanto no negativo, se eu elevo isso ao quadrado, eu fico com uma função que é completamente positiva. E ao fazer o valor médio no tempo, eu vejo que aqui, como a amplitude máxima é igual a 1, aqui, se eu fizer a média temporal, o valor vai ficar 1/2. Do seno, a média no tempo de uma função seno ao quadrado é igual a 1/2. Então, ao substituir aqui, ó, o valor temporal, a média temporal dessa corrente ao quadrado, do seno ao quadrado, eu fico com 1/2, certo? Então, aqui, olha, a minha expressão que é a corrente máxima elevado ao quadrado dividido por 2 e vezes a resistência. Por conveniência, eu vou colocar a minha corrente e o meu 2 dentro de um parênteses e vou elevar tudo ao quadrado, então eu preciso botar o 2 dentro da raiz, né? Para ele manter a mesma quantidade. Então, ao elevar ao quadrado a raiz, eu fico com 2. Essa quantidade aqui, ó, dentro desse parênteses, a gente dá um nome especial para ela, a gente chama isso de corrente RMS, valor root mean square, que é o valor médio quadrático. Então, essa é uma forma bem útil de trabalhar com essa quantidade. O valor RMS é o valor que aparece, por exemplo, na leitura de um multímetro, quando eu faço a medição da corrente média, quando eu olho uma corrente alternada. Se ela tiver a função seno ou cosseno,
a média temporal desse valor vai ser igual ao valor máximo dividido por raiz de 2. Tá certo? Então, essa corrente RMS ao quadrado é o valor da potência dissipada no circuito. Então, eu tenho aqui a potência média, ela é igual à corrente RMS ao quadrado vezes a resistência. Eu posso encontrar o valor RMS de todas as quantidades, inclusive da tensão da fonte. Eu posso ver a tensão da fonte RMS vai ser a tensão máxima dividido por raiz de 2, assim como eu fiz o valor da corrente RMS. Então, se eu colocar agora aqui em relação à impedância, a corrente RMS vezes a tensão da fonte RMS dividido pela impedância, certo? Então, o valor da impedância, a gente coloca aqui a raiz quadrada de R quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Olhando para essa expressão, veja que se a minha corrente é igual a tensão dividido pela impedância, e aqui em cima eu tenho corrente ao quadrado, eu vou abrir essa corrente ao quadrado, eu vou fazer corrente vezes corrente, tá certo? Então, eu vou pegar agora uma delas e vou deixar aqui, ó. Então, ficou a tensão RMS vezes a corrente dividido pela impedância e vezes a resistência. Por que eu fiz isso? Porque eu quero usar a informação da resistência dividido pela impedância, porque isso eu sei o quanto é. A resistência dividido pela impedância é igual ao cosseno desse ângulo φ aqui, por causa desse triângulo, certo? Então, numa situação em que eu coloco a minha impedância como sendo a hipotenusa do triângulo, a resistência é um dos catetos e o XL menos XC é o outro cateto. Por isso, a potência média pode ser facilmente calculada através da tensão de RMS mais a corrente RMS, multiplicado pela corrente RMS, vezes o cosseno de φ. Eu vou ter a máxima potência dissipada no meu circuito quanto menor for esse ângulo φ, esse cosseno de φ. Tá certo? Quando o ângulo for igual a zero, eu tenho então a máxima potência dissipada, eu tenho a situação de ressonância. É quando toda a energia que está entrando no circuito está sendo convertida em alguma outra forma lá no resistor. Se eu tiver, por exemplo, e esse é o fator de potência, né? Se eu tiver, por exemplo, valores que não são igual a 1 aqui no cosseno de φ, significa que parte dessa potência parte da energia está sendo desperdiçada no circuito, ela está sendo retida entre o capacitor e o indutor e não está sendo convertida em outras formas de energia lá no resistor. Então, existem outras formas de calcular a potência, a gente chama de potência ativa, essa potência que é dissipada no resistor. Mas eu posso ter uma parte dessa potência presa lá no capacitor e no indutor, e essa então a gente chama de potência reativa. Enquanto que a potência aparente é a hipotenusa desse triângulo aqui, que está relacionada então com as outras duas potências por esse ângulo φ também. Voltando ao nosso problema, aquele que a gente olhou lá no FET, eu peguei agora então mais informações para a gente poder construir o diagrama de fasores dessa mesma situação. Então essas informações são as mesmas que nós acabamos de calcular. Como é que fica, por exemplo, o fator de potência nesse circuito? A gente tem que olhar para o cosseno do ângulo φ. E para isso a gente pega o valor da resistência dividido pela impedância. No nosso caso, para aqueles valores que eu escolhi, e para esse valor de frequência, ômega, que foi escolhido, deu 0,55 o fator de potência. Quer dizer, boa parte dessa energia não está sendo convertida no resistor, ela está ficando retida no circuito. E a potência média, que é o valor da corrente vezes a tensão RMS, os dois, vezes o cosseno de φ, eu fico com um valor de 78,7 watts. Se eu tiver que desenhar um diagrama de fasores dessa situação, então eu vou colocar, se eu posso colocar em relação às tensões máximas, né, de pico, a tensão de pico do capacitor está para baixo, com um valor bem menor do que o valor da tensão no indutor. E a tensão do resistor é para a direita, mas ela tem um valor menor também do que a tensão do indutor. Então, aproximadamente, de forma qualitativa, aqui tem o nosso diagrama de fasores. Quando eu somo essas duas quantidades, e eu posso também desenhá-los em termos das reatâncias, né? É exatamente a mesma proporção, porque se nós olharmos aqui, ó, tensão de pico e reatâncias ou resistência, aqui no caso a única diferença é que eu tenho que multiplicar pela corrente, mas a relação entre elas é igual, é a mesma. Vai mudar os valores, mas a relação entre elas de amplitudes é exatamente a mesma.
Quando eu somo isso de forma de fasores ou de vetores, eu tenho aqui então a minha impedância e ela faz um ângulo φ que é igual a 55 graus, ou no caso, perdão, o cosseno de φ é 55, mas esse ângulo aqui tem um valor porque a tensão, a reatância indutiva e capacitiva são bem grandes e a subtração delas não é igual a zero. Na ressonância, eu tenho esse valor de XL menos XC igual a zero. Ou seja, eu tenho a máxima potência dissipada lá no meu resistor. Então, o que eu tinha para nós agora era isso. Espero que tenha sido útil. Até a próxima.